Graças a paz, irmãos. Estamos aqui para mais esse culto nesta quarta-feira. Nós vamos cantar esse cântico Te Louvarei. Temos passado por lutas e adversidades, mas Deus tem cuidado das nossas vidas. Nós devemos continuar louvando e o adorando, independente das circunstâncias. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Adore conosco. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Exalte esse Deus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Cante conosco. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti,
seja o nosso Deus. Deus continue abençoando toda a família Jerusalém. Graça e paz, irmãos, da parte de Deus, de Cristo Jesus, nossa esperança. Mais uma quarta-feira, estamos aqui reunidos para um culto doutrinário, o culto que a gente reserva para orar, louvar e também a meditação da palavra de Deus. Nós louvamos a Deus pela sua vida, nós louvamos a Deus pela sua história, querendo que Deus lhe abençoe ricamente em nome de Jesus. Que a graça de Deus, a graça de Cristo, inunde todo o coração de todos nossos irmãos em Cristo que estão agora assistindo esta programação. Eu quero também te pedir, antes de a gente orar e ler a palavra e fazer a reflexão, se você ainda não é inscrito no nosso canal, você pode fazer isso. Você inscreve no nosso canal, tem um sininho aqui, você aciona, ativa, para receber as nossas notificações. E aí todo o conteúdo produzido pela igreja, todas as informações produzidas pela igreja, você será informado de antemão para estar pronto para participar conosco. Você também pode comentar os nossos vídeos e compartilhar, né? Isso é importante para nós. Nós estamos aí com mais de 1.600 inscritos no nosso canal. Louvamos a Deus, em um tempo muito curto a gente conseguiu, pela graça de Deus e pela colaboração e pela participação dos irmãos, entendendo a importância do canal da Igreja Batista Jerusalém, não só dos conteúdos teológicos produzidos pelo pastor, mas também todo o conteúdo de programação das agremiações, cânticos dos coros, participação dos solos, Ministério de Louvor, as outras agremiações participando desde março para cá, que a gente tem mantido toda a programação. Então louvamos a Deus, porque Deus tem nos abençoado, apesar dessa dificuldade que estamos enfrentando, desta pandemia que estamos enfrentando no momento, mas Deus sabe de todas as coisas. Vamos orar nesse momento então, depois vamos ler a palavra de Deus. Aliás, vamos ler primeiro a palavra de Deus, depois nós vamos orar, ok? Abra suas Bíblias em casa, em Hebreus 1, nós vamos ler de 1 a 4, o livro de Hebreus. Alguns historiadores, alguns comentaristas, atribuem este livro a Paulo, porque é um conteúdo muito importante. Mas outros também não atribuem ao apóstolo Paulo, porque diz que a linguagem é diferente do que Paulo fala em umas suas epístolas, né, das suas cartas, tanto elas pastorais ou não. Eu particularmente inclino-me a acreditar que seja Apolo, pelos estudos que eu já fiz. Apolo foi um discípulo também tão conhecedor das Escrituras e conhecedor erudito, né, também. Alguns atribuem a Apolo. Seja quem for, a palavra foi escrita e é muito importante, porque esse livro, direcionado aos hebreus, traz para nós também lições importantes. Vamos ler, então, capítulo 1, de 1 a 4, diz: havendo Deus antigamente falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais pelos profetas, a nós, nesses últimos dias, pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, porque fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressão, a imagem da sua pessoa, e sustentado todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Que Deus aplique esta palavra lida na nossa mente e no nosso coração. Oremos. Pai Santo e Deus eterno, nós te louvamos, Senhor, pela sua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia. E nesta noite queremos que o Senhor fale profundamente aos nossos corações, nós que estamos falando sobre doutrinas bíblicas cristãs,
E é muito importante o crente em Jesus, Senhor, saber como o Senhor se revela e como o Senhor se revelou e se revela ao longo da história humana. Muito obrigado a Deus, porque o Senhor tem nos abençoado. Nós não merecemos, eu não mereço, porque somos pecadores, mas o Senhor nos constituiu pela sua graça, somos salvos mediante a fé, e a tua palavra diz que não vem de nós, seres humanos, não vem das obras produzidas por homens, mas vem de ti, Senhor. Muito obrigado a Deus. Continua conosco, continua falando conosco, em nome de Jesus. Amém. Tem uma música antiga que diz assim: tendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais, pelos profetas, hoje nos fala em Jesus. É muito antigo, mas assim, muito importante, porque Deus, ele se revela ao homem, ao ser humano, para mostrar a verdade soberana dele próprio. Por isso o texto de Hebreus, lá no versículo 1, diz: havendo Deus outrora, ou seja, antigamente, no passado, falado, muitas vezes, ou seja, aqui o livro de Hebreus, mais uma vez, apresenta a revelação de Deus. A Bíblia fala do povo de Deus que foi escolhido de Deus, e Deus se revelou no Antigo Testamento, mas a Bíblia também fala de um povo que Deus se revelou através de Jesus, que é o povo do Novo Testamento, da Nova Aliança, que veio até nós. O texto diz que ele é o resplendor da glória, é a expressão exata do seu ser, versículo 3, para simbolizar que ele é muito mais do que anjos, ou de que toda a criação de Deus. Por isso Deus sempre procura uma forma de se comunicar com a humanidade. E como Deus se revela? Usando como parâmetro, eu vou usar o livro de Hebreus capítulo 1, e vamos usar como parâmetro. O texto diz como é que Deus se revela, já está dizendo, havendo Deus outrora falado muitas vezes, né? E de muitas maneiras. Deus se revela muitas vezes, desde a criação, quando Deus se encontra com o homem e a mulher, todos os dias na virada do dia, Deus estava lá, perguntando sobre aquele homem, sobre aquela mulher, sobre aquele casal. Claro que quando eles pecaram, eles se esconderam de Deus, e até hoje o homem tem se escondido de Deus, a humanidade tem se escondido de Deus, mas vários homens que procuraram a Deus, foram achados por próprio Deus. Por isso Deus tem um interesse muito grande em se revelar à humanidade. Deus está interessado a se revelar à humanidade. Foi assim lá com Samuel, em 1 Samuel 3, versículo 4, Deus se revela àquele homem, àquela criança ainda, se revelando como Deus que Ele é. E quando você estuda a história, você vai ver que ele ainda criança, Samuel não sabia distinguir a voz de Deus. Quando ele acorda várias vezes, umas 2 ou 3 vezes na noite, e o profeta Eli, o sacerdote, percebe que é algo estranho, algo sobrenatural, e diz: olha, quando a voz aparecer de novo, perguntando por você, você fala: eis-me aqui. E assim começou a história desse homem, profeta, juiz em Israel. Deus se revela muitas vezes a você e você não tem percebido a revelação de Deus. Deus se revela para nós para nos dar oportunidades essas de conhecer a vontade de Deus, a sua própria vontade, oportunidade para que você conheça bem a sua palavra. A paciência de Deus é tão grande que Ele está sempre insistindo em nos procurar. Então Deus se revela muitas vezes para que o homem o conheça na sua totalidade. Deus se revela de muitas maneiras, diz o texto. A revelação de Deus, ela tem uma forma única de se manifestar, porque aqui se manifesta a multiforme sabedoria de Deus, segundo Paulo aos Efésios, no capítulo 3, versículo 10. Deus é criativo na sua revelação. Por isso Ele se revela de várias formas, de várias maneiras, para que desperte a atenção e interesse da humanidade por Ele, para os seus servos. Se Deus se revelasse apenas de uma forma,
estaria limitando o seu poder. Mas o texto diz que ele se revela de muitas maneiras, por conta da sua multiforme sabedoria. Desde que Deus está tentando se revelar ao homem, e o homem não tem sido sensível à voz de Deus, por isso não o conhece, não o percebe, não experimenta da vontade de Deus, porque o ouvido humano muitas vezes é insensível. Às vezes um pequeno gesto da palavra faz com que a gente entenda o que Deus quer para nós. Mas somos limitados e limitamos o poder de Deus nas nossas vidas. Deus quer se revelar a você de forma prática. Esta é a mensagem de Jesus no Evangelho. Jesus veio para se revelar como Deus. Jesus é o próprio Deus. Ele veio para se revelar como Deus à humanidade, para que a humanidade o conheça. Como é que você tem um amigo, um conhecido, que você não anda, diz que é seu amigo, é seu conhecido, é alguém próximo a você, você não anda com ele, não sabe o que ele gosta, o que ele não gosta, seus interesses, seus atributos. E muitas vezes as pessoas não querem andar com Deus e dizem que conhecem a Deus. Mas mesmo assim, o texto diz que Deus se revela de muitas maneiras. Agora, Deus se revela a quem? Porque eu falei, Deus se revela de muitas vezes, de muitas maneiras, mas a quem? Os versículos 1 e 2 falam um pouco sobre isso, de Hebreus. O versículo 1 e 2 diz que ele se revela aos pais, ou seja, os que vieram antes, né? Os patriarcas, pelos profetas, e ele diz que nos últimos dias ele se revelaria através do seu Filho, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus se revelou muitos a homens e mulheres, em toda a Bíblia você vai ver isso. Os pais, os patriarcas, como Abraão, Isaac, Jacó, os profetas que foram homens usados pelo Espírito Santo de Deus, e Jesus, que é o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado em forma humana. Contudo, Deus sempre procurou pessoas simples como eu e você, para se revelar. Por isso Deus não só se revela a eles, ou se revelou a eles, mas também ao povo, se assim o buscar. O profeta Isaías diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. No tempo dos pais, no tempo dos profetas, Deus se revelava a uma pessoa de cada vez. Mas agora, através de Jesus, podemos viver a presença de Deus constantemente, todos os dias. Você precisa buscar a Deus, Ele está aqui se revelando para você e para mim. Então o texto diz que Ele se revela a quem? Aos pais, aos profetas, através de Jesus, e veio até nós. Mas Deus se revela através também da palavra que revela o seu poder. A palavra de Deus, essa palavra tão esquecida, né? Esse instrumento importante, poderoso, que revela a ação do próprio Deus. Qualquer outro tipo de revelação que seja diferente do que se está na Bíblia, deve ser rejeitado, queridos. Pois ainda que nós mesmos, diz o texto lá em Gálatas 1, Paulo diz: ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vai além do que vos tem pregado, que seja anátema, que seja maldito. Então Deus se revela ainda às pessoas, mas através da tua palavra. Muitas pessoas procuram revelações prontas, caem em contradições, em armadilhas perigosas, porque não querem se dedicar ao estudo da palavra de Deus. Para quem conhece a Deus através da Bíblia, ele não é apenas um livro comum, um livro de histórias, e sim a palavra de Deus é revelada. Então, se você não tem conhecimento de Deus ainda, porque você não tem buscado a revelação de Deus na sua palavra. E quando você busca Deus na sua palavra, ela se abre como uma cortina e te revela coisas tremendas e insondáveis. E eu fiquei me perguntando, então, depois de tudo isso, então, para que Deus se revela para nós? Deus se revela a mim e a você, dentre muitos propósitos, mas eu destaco um principal: para a purificação de pecados.
O principal interesse de Deus em se revelar ao homem, à humanidade, é para perdoar os seus pecados. Deus sempre busca uma forma de mostrar seus filhos que precisam se libertar do mal. Quem não conhece a Deus, infelizmente, vive enganado, em trevas, sem perceber o erro que está cometendo. Observe quando você vai conversar com uma pessoa que aceita Cristo, aceita o propósito de Deus, e você vai conversar com ela, ela diz, olha, eu fazia determinadas coisas que hoje, quando eu olho, meu Deus, como é que eu fazia aquilo? Como é que eu tinha cabeça para fazer aquilo? Porque um dia você foi alcançado, você chegou a Deus, Ele lhe revelou através da sua palavra, você tem uma experiência com Ele, e agora seus olhos abriram. Aquela experiência de Atos capítulo 9 de Paulo, o apóstolo, diz quando Ananias orou e pôs a mão sobre a cabeça de Paulo, caiu como se 2 escamas dos seus olhos, porque ele perseguia a igreja do Senhor, e agora ele estava vendo, e ele vai dizer isso, eu, o perseguidor da igreja, Paulo, o menor dos apóstolos, segundo ele. Não há como você conhecer a glória de Deus, sem perceber que o ser humano é um ser ainda em estado de miséria, em contraste à perfeição de Deus. Por isso Deus se revela para esse propósito, para nos purificar do pecado e nos mostrar o caminho da justiça, o caminho da paz e não o caminho da maldição. O texto diz também que Deus se revela no universo, ou seja, nas alturas. Então não há limite para Deus, então não há limite para a sua revelação, porque o céu enche do Senhor, da glória do Senhor. Abacuque diz isso, que o céu é cheio da glória do Senhor, os céus e a terra são cheios da glória do Senhor. Abacuque 2, versículo 14. O universo foi criado por Deus em toda parte, e pode ser percebido quando você vê a natureza, por exemplo. Aliás, nós estamos maltratando muito a natureza, né? A fauna, os biomas estão sendo destruídos pela ação humana. A gente vê essa guerra sobre a questão da Amazônia, conhecida como o pulmão do mundo, o pulmão do planeta Terra, ainda onde um pouco lugar de reserva ecológica, e que tudo ali tem muitas coisas que vai ajudar a humanidade, mas está sendo esquecida pelos poderes públicos. Então Deus se revela através da criação, e mais do que isso, mais do que as alturas, Deus se revela, porque Isaías 55, versículo 9 diz, porque assim como os céus são muito mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, diz o Senhor, mais alto que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Mas não fica só nisso. Buscar a Deus nas alturas significa que mesmo que o Senhor se revele aqui, não é algo terreno ou humano, mas é algo espiritual. Quando oramos a Deus, subimos mais alto na sua presença. A oração é o veículo que leva o homem a Deus. Então Deus está em todo lugar, no universo, nas alturas, em toda a criação, mas Ele quer estabelecer essa relação de intimidade com a sua criação, a saber, nós, os seres humanos. O texto diz no versículo 4, que Ele, Jesus, herdou o mais excelente nome. Havia um preço para a revelação de Deus? Havia. Certamente Deus se revela pela sua graça, está lá em Mateus 10, 8. Revela pela sua graça. Mesmo que seja preciso buscar, mesmo que precise se consagrar para entender os mistérios de Deus, sabendo que Ele se revela a nós definitivamente através da pessoa de Jesus. Quer ver isso? Abra a sua Bíblia, irmão, que está em casa, lá em Hebreus 10. Hebreus 10. Versículo de número 20. Hebreus 10, 20. Para que você compreenda direitinho esse texto. Pelo novo, diz, e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Aqui o texto está falando agora que esta mensagem de Deus para a humanidade
veio através daquele que se revelou a nós através de Jesus. Agora podemos receber a mensagem de Deus por meio de Cristo, que é o mediador, segundo Paulo ao Timóteo, no capítulo 2, verso 5, entre Deus e os homens. É Jesus que herda para nós o direito de conhecer a Deus através do seu poderoso e excelso nome. Temos esse direito, temos direito a esta herança por meio de Jesus. Então Deus estabeleceu um nome para que sobre esse nome a gente pudesse e tivesse oportunidade de conhecer a Deus. Eu quero concluir esta palavra dizendo o seguinte: conhecer a revelação de Deus é um privilégio indispensável para todo cristão. E todo cristão precisa de discernimento. E todo cristão precisa de sabedoria. E aqui aprendemos que Deus se revela muitas vezes, de muitas maneiras, para pessoas comuns como eu e você, através de sua palavra, para purificar os pecados, em qualquer lugar, de maneira gratuita, para aqueles que se tornam herdeiros das suas promessas. E para conhecer a revelação de Deus, é preciso buscar o Senhor, crendo que Ele é um Deus que fala com seus servos. Deus quer se revelar a você hoje, aqui e agora, e que Ele lhe abençoe em nome de Jesus. Pronto, irmãos, que bom, né? A gente aprendeu um pouquinho hoje sobre a revelação de Deus, como Ele se revela para nós, baseado no livro de Hebreus, esse livro fantástico, que fala da revelação profunda de Deus, e hoje ele fala através do seu Filho. Na canção que eu falei anteriormente, na segunda parte diz, que é o herdeiro de todas as coisas, segundo é Jesus, Criador de tudo o que há, glória de Deus, luz nas alturas, tudo sustenta Jesus. E aí no coro ele vai dizer, dá glória a Cristo, que limpa o pecado, dai glória a Cristo, que reina com Deus. Então, é essa revelação profunda de Deus para nós, através dos tempos, segundo Hebreus, e hoje através de Jesus, e veio para mim e para você, pela graça de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar, agradecidos a Deus, encerrando mais um culto de quarta-feira, para a glória de Deus. Pai Santo, Deus eterno, muito obrigado, Senhor, pela sua revelação a nós. A Bíblia diz que o Senhor nos tirou do lamaçal do pecado, nos trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz. Que o Senhor se revelou a nós através de Jesus, ali quando morre na cruz do Calvário, pelo meu e pelo pecado da humanidade. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor se revela a homens simples e humildes, porque o Senhor quer esse contato com a sua criação, e nós devemos, como gratidão, estar sempre prontos a ouvir a sua voz e atender o seu chamado. Muito obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus, amém. Obrigado, queridos irmãos, Deus abençoe a todos vocês, e muito bom estar com vocês aqui, que Deus continue te abençoando, em nome de Jesus. Continue orando pelas famílias da igreja, pelos enfermos da igreja, por todos aqueles que partiram, né? Recentemente também a nossa irmã Luísa Carvalho, né? Aprove a Deus em recolhê-la, né? Acho que o sepultamento foi hoje, se eu não me engano. Então, os irmãos, orem pela família da irmã Luísa, para que Deus console o coração daquela casa, tá bom? Deus continue abençoando, fica com Deus, forte abraço.